Fala, meu povo! Boa noite, boa noite! Sejam bem-vindos a mais um bate-papo, a uma live incrível onde nós vamos falar sobre o despertar de uma nova consciência, junto comigo e com o meu querido amigo Nicolai Corsino. Entra, vem pra cá, meu povo, vamos chegando! Boa noite a todos! É muita felicidade nessa noite de hoje receber vocês aqui no meu canto, na minha casa. Vamos chegando! Vem pra cá, sejam todos bem-vindos nessa noite de hoje. Vai colocando seu nomezinho aqui no chat pra gente ver da onde você está falando. Acabei de me conectar aqui num tema que pode ser a abertura do nosso bate-papo da noite de hoje, o despertar de uma nova consciência. Se liga porque o convidado de hoje é muito especial. Querido amigo, uma das pessoas que me colocou nesse mundo aonde nós estamos hoje, vai ser uma noite linda, vai ser uma noite especial. Boa noite, Denise de Guarulhos, Fernanda de São Paulo, boa noite, Eliana Câmara, boa noite, Marco, como é que você tá? Thaís, Lela, boa noite a todos vocês, boa noite, Silvana, Mestre Robinho. Prazer enorme ter vocês todos aqui nessa noite de hoje. Vocês estão preparados? Preparados para um bate-papo rico? Um bate-papo útil? Um bate-papo que dá de verdade a oportunidade, que vai dar a oportunidade de nós entendermos dentro do mundo do Enneagrama, dentro da luz do Enneagrama, como é que nós podemos olhar cada vez mais para os nossos traços de perfil de personalidade, para os mecanismos do nosso ego e nos conectarmos pelo centro do coração, pelo centro do nosso mental a algo maior, a algo superior, porque nós acreditamos infalivelmente que o Enneagrama pode ser uma oportunidade a serviço de uma nova forma de consciência humana. Portanto, você que está chegando, bora clicar aqui no aviãozinho, você já sabe como é que funciona. Clica no aviãozinho aqui, sai clicando nas bolinhas e escreve aí pra galera. Meda já está ao vivo. Bora. Sai colocando o aviãozinho pra convidar a galera, porque daqui 2 minutinhos no máximo, já estarei chamando o meu querido amigo Nicolai Corsino pra gente dividir tela nessa noite. Vem comigo, bora. Estão prontas? Estão preparados? Boa noite para quem ainda não cumprimentei, boa noite para todos vocês. É um prazer enorme receber vocês aqui nesse canto. Então bora clicar no aviãozinho para a gente conversar. Bom, como é que vai funcionar o nosso bate-papo de hoje? Se aquilo que eu trouxer para você, que o Nicolai trouxer para você, aquilo que a gente vai conversar estiver fazendo sentido para você e está gerando um impacto, está gerando expansão de consciência, aprendizado, você clica no coraçãozinho. O coraçãozinho é o sinal para nós que essa live, que esse assunto está sendo relevante e está trazendo conexão para você. Fundamental clicar no coraçãozinho. Vou deixar os comentários, tá? Pra gente interagindo nos comentários. Então, se os comentários estiver um pouco na frente do meu rosto ou no rosto do Nicolai, depois a gente tira e você clica aí e tira. Eu não vou tirar, você clica aí no alto e tira pra gente poder enxergar de uma forma muito linda. Bom, antes de eu chamar meu querido amigo Nicolai, quero que você entre nessa energia aqui comigo, ó. Mensagem pro nosso dia de hoje que pode trazer um caminho, um direcionamento para nossa live. 12 de agosto, é isso? 12 de agosto. Você não pode ser produtivo se você está pressionado ou estressado. Tire uns momentos para ficar a sós e faça algo simples, algo que lhe agrada, mas que seja algo que você mesmo tenha escolhido, não algo sugerido por outra pessoa. Agindo assim, você verá que é capaz de enxergar as coisas por um nível diferente da consciência. O peso será levantado e você conseguirá produzir cada vez mais. Não tente olhar muito longe no futuro, pois isso pode causar ansiedade e desesperança. Ô Nicolai, você já está ouvindo, né? Eu estou entendendo que essa mensagem é para o seu amigo aqui mesmo, né? Você só pode dar um passo de cada vez. Portanto, dê o primeiro passo e os outros seguirão naturalmente. Deixa que a vida corra, sem tentar manipulá-la.
Não se perturbe, nem se impaciente se as coisas não ocorrerem exatamente como você esperava. Em vez disso, procura entender o plano e as razões que norteiam os acontecimentos e perceba que tudo vai sair muito bem. Pois é, meu amigo Nicolai, já tô te chamando, porque eu acabei... acabei de entender que essa mensagem foi pro seu amigo Sete Social mesmo. Bora aqui, vem pra cá, Nicolai Cursino. Já cliquei aí para você entrar comigo, meu querido. Como é que você tá? Tudo bem? Olá, Mira, tudo bem? Tudo Cara, ótimo, graças a Deus. você já viu que chicotada nessa mensagem agora? Pois é, né? Você sabe que no meio da leitura eu pensei assim, pô, se eu soubesse dessa mensagem eu não teria lido, pô. Pois é, foi uma mensagem sobre o plano, né? Sobre o grande plano. Sobre o grande plano. E nós estamos aqui, sete, para a gente bater esse papo. Querido, prazer enorme receber você aqui. Estou muito feliz que você aceitou esse convite. Estou muito feliz de estar dividindo essa tela com você. É um prazer enorme receber você nessa noite. Dá tuas boas-vindas aí para o povo, para a galera. Bem, queria também agradecer das boas-vindas a todos que estão, seja ao vivo, ou de forma temporal ou atemporal, de alguma forma aí conectados e prestigiando todo esse trabalho, toda essa intenção, toda essa força, e que de alguma forma a noite de hoje seja útil, de acordo com o que o plano quer para nós, né? Então, o meu Exato. desejo é só esse, e muita gratidão, como sempre. Exato, tamo junto, querido. Queridos, para quem está chegando agora e não conhece, tá aqui dividindo tela comigo, meu querido amigo, chamo de amigo, Nicolai, que foi a pessoa responsável, de verdade, eu falo isso carinhosamente, responsável por eu e a Josi trabalharmos com o que a gente trabalha. Foi ele que me iniciou no mundo do Enneagrama, foi ele que lapidou algumas coisas da vaidade, do medo, do social, do medo aqui, me conectou com a família, me trouxe muito do trabalho do autoconhecimento para dentro do Enneagrama. Então, querido Nicolai, aqui ao vivo para todo mundo, honro e aceito tudo que a gente já fez juntos e agradeço mesmo de coração essa noite de hoje, porque eu acredito que vai ser também uma noite útil, uma noite especial. A ideia, queridos, para quem está chegando agora, seja alunos nossos ou alunos do Nicolai, é a gente bater um papo sobre a luz do Enneagrama e o quanto o Enneagrama, de alguma forma, pode colaborar para esse despertar de uma nova consciência. E aí, Nico, eu pensei em algumas coisas aqui para a gente começar a bater um papo. E uma delas é falar um pouquinho dessa nova consciência, porque assim, talvez nós estamos no melhor momento, pelo menos penso eu, a minha crença é que nós estamos no melhor momento de entender todos os sinais de Deus, do universo, pandemia, crise, todo mundo voltando para casa, para vir um despertar de uma nova consciência. Como é isso para você? O que você sente? O que teu coração traz sobre isso? Olha, o momento no tempo que a gente vive é um momento do tempo bem especial. Então, de alguma forma, a gente pode ser grato como espíritos por estar aqui consciente, encarnado, né, nesse momento do tempo, que é um momento do tempo do ponto de vista planetário e até além planeta, é bastante especial. Todo momento especial como esse de despertar, né, você sabe muito bem, pela própria lei do 3, ele exige que a gente gere polaridades muito grandes. Então, para que este planeta, no caso, né, nosso planeta Terra, de forma material e não material, que está tendo uma elevação vibratória e, portanto, tudo ao redor dele é puxado para essa subida de consciência, sejam os seres humanos, os animais, as estruturas, as organizações, tudo ao redor dele, a gente como individual, a gente acaba tendo um desafio, porque os choques vão chacoalhar muito fortemente a gente, são como ondas, como tsunamis, e o grau de presença que a gente vai ter que ter, o grau de abertura, o grau de soltar, de não controle, é como se fosse uma aceleração do que a gente tem como possibilidade de expansão da consciência, porém, ao mesmo tempo, é um grande desafio. É como se você fosse treinado para levantar um peso de 10 quilos, só que agora chegou a hora de um campeonato, é 20 quilos,
E o que está em jogo, não dá para você desistir. O que está em jogo é, por exemplo, a vida de alguém que você ama, ou uma Sim, existência. Então, ao mesmo tempo, a gente não pode esperar que as coisas sejam somente simples ou fáceis. A gente vai ter que olhar para essa polaridade mais do que nunca. A gente vai ver as nossas partes feias, os nossos medos, as nossas dificuldades. Nós vamos se perguntar o que que a gente tem feito com essa existência de um jeito que nunca antes. Mas, ao mesmo tempo, se a gente tiver presença o suficiente, é talvez um momento belíssimo de possibilidade de expansão da consciência planetária, como eu vejo. fantástico, fantástico. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, porque como você está ouvindo o meu áudio aí, sem microfone, está dando um eco para a galera. Você não tem fone de ouvido aí não, né? Senão a Sim, só um gente... segundinho, peraí. Porque senão vai dar eco aí no seu. Só um minutinho, queridos. Porque conforme eu falo alto aqui, vibra lá e vocês estão ouvindo esse áudio picotado. Então fiquem aí, fiquem aí. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo todos? Qualquer coisa eu tiro. Fala aí, querido. Senão a gente derruba e começa de novo, não tem problema nenhum. Ou eu tiro o meu aqui, mas se eu tirar o meu aí vai dar eco nos dois. Pois é. Tentar mais uma vez aqui. Caso contrário, talvez abaixe um pouquinho o volume aí só, que aí eu acho que vibra menos. Aí. Agora deu. Agora deu, agora deu. E eu entendo claramente o que você está falando e talvez uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer um exercício profundo são exercícios de presença. Algumas pessoas sempre perguntam para a gente, né, Nicolai, qual o caminho? Qual o caminho para lidar com tudo isso? Eu acredito que, e eu aprendi isso com você, claro, o nosso corpo é um scanner. Eu lembro muito quando você fala isso, né? O nosso corpo é um scanner e o nosso corpo, a gente tem a possibilidade de sentir. Nós temos, segundo a luz do Enneagrama, nós temos 3 centros de inteligência para ver, para sentir tudo isso na nossa mente, no nosso coração, no nosso corpo. Se a gente coloca o nosso corpo a favor desse campo que se abre e se manifesta como uma oportunidade de, peraí, calma, deixa eu entender o que está acontecendo comigo. Deixa eu entender por que tanta reatividade? Por que tanta dor? Por que tanta perda? Por que tanta negação? Porque eu entendo que nos desafios que a gente está passando, todos nós, é como se fosse um grande teste. Eu não sei se você compartilha disso, mas um grande teste do sagrado, do divino, um grande teste dessa nossa grande essência de será que essa humanidade vai dar conta? Será que esse povo que está encarnado agora, que está ocupando esse espaço, esse corpo físico, vai dar conta de tamanho projeto espiritual que existe? Então é muito importante a gente começar a se conectar com essa amplitude, ao invés de entrar no meio do olho do furacão e de se perder. E a gente costuma dizer que existem várias formas de fazer isso. E a prática de presença, como meditação, oração, intuição, que seja, é um caminho para isso. Como é que você vê? Quais são as dicas ou ideias que você pode trazer sobre práticas de presença? Acho que aí tem algumas coisas assim bem interessantes. Eu hoje não vejo mais exatamente como um teste, porque até mesmo eu acho que somos nós mesmos, em outros estágios da consciência, é que estamos gerando tudo isso. Então, eu acredito que um grande professor, ele não dá teste para o aluno, porque o aluno pode falhar. Ele não está interessado em saber. Ele garante que o aluno vai passar antes. Então, Sim. eu não te dou um teste, eu te dou um desafio, para que a partir desse desafio você cresça. Então, muitas vezes a gente se pergunta, mas será que os choques, as coisas todas que a humanidade recebe, ou as dificuldades que eu recebo da vida, elas de alguma forma são testes? Não, são a partir delas uma possibilidade de eu me tornar maior do que aquilo. Exato. E aí, portanto, é um presente para mim, mas é claro, vai ter uma escolha de alguma forma. As práticas de presença, elas podem ser realizadas em 3 centros de inteligência. Então, é muito mais fácil começar pelo corpo físico, porque ele é mais denso.
Então, eu sou feito de uma matéria que não é, né? A minha matéria vai muito além da matéria física. E a minha Sim. consciência, ela pode se perder. Ela vai para o passado, presente, futuro, para cima, para baixo, para um pensamento mental, para uma emoção. Então, nós somos multicanais de consciência, né? De alguma forma. Então, quando eu trago, né? O que dizia... Existem 3 portas para a presença. No corpo, siga a sua respiração. É o que o oriental sempre disse, né? Tua Exato. consciência está perdida, como é que eu venho para agora? Cara, entra na tua respiração e você vem para agora. Isso está bem no centro do que o raio 9 mostra para nós, né? Perfeito. Trazer a espiritualidade para baixo, entrar no corpo, seguir a sua respiração. No momento em que eu entro na presença do corpo, eu também começo a entrar em ação certa, independente do tipo que eu sou. E os Perfeito. movimentos que o planeta Terra estão fazendo tendem a mover o meu corpo e a minha vida em alinhamento já com essa direção. Correto. Então, às vezes eu nem preciso entender o que eu estou fazendo, mas a minha vida, como a de um animal, de uma árvore, de uma planta, vai na direção do plano maior, de alguma forma. Perfeito. A presença no coração, você precisa da presença no corpo em primeiro lugar, né? Você estava colocando aí para ver, Heart of the Universe, né? Sim, sim. Existe um ponto bem no centro do cardíaco, e aí o que eu faço? Essa é uma prática que você sabe que não é uma prática simples, né, amigo? Que é você estar em atenção no corpo e, de repente, você colocar a atenção E na destrava. abertura do coração e sentir a sutileza do mundo emocional. Sempre vem uma doçura na boca, como se fosse um beija-flor, uma beleza. Só que a interessante é que você não pode esquecer do corpo, você tem que entrar Exato. aqui, né? Então, quando você olha nos olhos de alguém, você acorda o coração, alguém que você ama. A questão é que às vezes você sai do corpo, fica só na emoção. Será que você consegue estar aqui, presente, Perde chão. respirando, pé no chão, respirando, olhando para alguém que você ama, é um filho, e deixar vir o coração? Aí você entra em presença no coração. E Exato. a presença mental, ela requer, né, ambas as presenças para que você tenha o mental superior, né? Muitas vezes a gente fala do centro mental, mas pensamentos não são o centro mental, Não. né? Pensamentos são o centro mental distorcido, né? Se a gente for falar em ter esse grau, aonde de fato abre, a presença no corpo, ela dá uma sensação de denso. A Sim. presença no coração dá uma sensação de doçura. A presença na cabeça parece que a cabeça abre no meio, sabe? Dá uma expansão A total. tampa sai, Exato. né? E aí é quando você começa a ver as coisas sem passado, sem presente, sem futuro, e faz essas práticas de silêncio. Mas o interessante é que você só vai conseguir alinhar esses 3 centros se você alinhar os 3. Se você tentar alinhar um só, você não vai conseguir, porque muita gente fala, estou pensando demais, o que eu faço? Deixa eu pensar em como parar de pensar. Ou só meditar não está resolvendo. Você vai Exato. precisar devolver as energias para os outros pontos. Então eu sei que eu falo demais às vezes, meu amigo, mas para te dizer que se você estiver alinhado nesses 3 centros em presença, você nem precisa se preocupar, porque a tua mente vai te orientar um caminho, o teu coração vai trazer o que precisa e a vida vai levar o teu corpo exatamente para onde precisa nesse momento. Exato. Eu me recordo de uma das abordagens que a gente estuda, né, muito, que vem de Ken Wilber. Na verdade, Ken Wilber redesenhou, né, fez um redesenho, aquela visão mente, corpo, emoções e espírito, que na verdade vem de Jung, através da brincadeira da palavra reis, razão, emoção, intuição e sensação, que para a gente permitir que haja essa manifestação dessa espiritualidade, o desejo do espírito, não como um corpo que está carregando um espírito, mas um espírito que escolheu esse corpo, que escolheu esse papai, essa mamãe, esse espírito que escolheu essa casa, essa cidade, para manifestar esse caminho de evolução.
e muitas vezes as pessoas querem soluções rápidas e práticas para acessar esse espírito. O que a gente tem feito dentro do Enneagrama é um trabalho que muitas vezes a gente ensina dessa forma, né, Nicolai? A gente começa a trabalhar com o ponto 8 e depois vai terminar no ponto 7, muitas vezes como esse exercício para que todos vocês tenham a oportunidade de entender essa energia terra, primeiro, vamos falar dos elementos, né? Essa energia terra, essa energia densa, que está lá nos instintivos, no 8, 9 e 1, que estão tendo que lutar com esse desafio da raiva, da necessidade de controle, de autonomia. Então, vamos botar os pés no chão, vamos nos centrar e entender que embaixo dos nossos pés existe firmeza, mas que essa terra deve trazer paz, equilíbrio, como uma mata, uma natureza em profundo equilíbrio, e aí sentindo no centro visceral, como o Nicolai disse, esse flow dos animais, das plantas, é como se Osho falava isso, né? A gente não precisa fazer força para o sol nascer, a gente não precisa fazer força para os ciclos da lua mudarem. Basicamente, você precisa se conectar com essa energia. E na hora que a gente começa a conectar com essas energias mais densas, mais de chão, e a gente está falando dos chakras mais básicos mesmo, o primeiro lá, vermelho, alaranjado, amarelo, aí depois a gente sobe para essa sutileza desse coração, abrindo esse caminho para o coração, e a gente entra na energia água, uma energia que pode ser uma energia totalmente reativa, né? As más águas, né? As águas das profundezas, ou aquele mar calmo, aquela energia da água que de alguma coisa é o fluxo, né? Aquele fluxo, o próprio divino flow que está lá no ponto 3. E aí, por fim, essa conexão com esse mental superior, porque muitos tentam trazer esse silêncio da mente e não encontram, porque precisa fazer esse caminho. A gente tem muita conexão com a natureza, né? A gente mora aqui no meio da mata, a gente mora a 1.100 metros de altitude e, cara, todos os dias, pé na grama, pé encardido, conexão com a terra, o próprio xamanismo, que eu tive contato com o xamanismo pela primeira vez com você, foi você que me abriu esse caminho do xamanismo. Hoje a gente tem trabalhos lindos do xamanismo, então é essa conexão de honrar. E aí tá me vindo aqui um pouco dessa mensagem, Nicolai, ou se vier outra aí, você fica à vontade, mas um pouco dessa mensagem, dessa conexão com a Mãe Terra, essa conexão com o elemento água, com o elemento ar, e a gente entender como esses elementos, até um tanto quanto arquétipos de Jung, esses arquétipos desses elementos manifestam para essa consciência mais expandida. Como é que você vê isso, querido? Bem, é tudo uma grande história, né? Acho que se a gente for olhar para o xamanismo, a gente vai chamar Deus de o grande mistério, ou o grande espírito. Eu me lembro que uma das vezes aonde eu fui, logo depois que meu pai faleceu, que foi um momento muito difícil, né? Foi um acidente muito trágico, eu fui para o xamanismo na espera do que eu chamava de encontrar um acalento de Deus, né? Do Pai, Sim, né? Da sim. fonte masculina, vamos dizer assim. E eu não encontrei isso naquele momento. Eu encontrei a terra. Eu encontrei a espiritualidade que é atravessada pelo rio, que está na beleza de uma floresta, que está na tua ligação com o ritmo. E hoje eu vejo muito que o nosso caminho de consciência, ele passa também pela ligação e pelas nossas relações com a visão masculina de Deus, e a gente está falando, né, de Deus o Pai, aquele que provê, é aquele a quem a gente ora, a quem é que ele nos dá as orientações, e isso também está dentro de nós, né? A gente mostra para cima, mas na verdade não existe para cima. E com o princípio feminino, o feminino que é o princípio seja da lua, seja da água, seja da terra, é o princípio dos ciclos, é o princípio do ritmo, é o princípio da harmonia, é o princípio da teia. Então, de alguma forma, até falando desse momento da consciência planetária, quando a gente olha, né, Acordo de Paris, mudanças climáticas, todos os pontos de reatividade, um despertar de uma consciência mais climática. Eu tive, né, agora esses tempos, eu tive com povos indígenas esses tempos, então está tendo toda essa questão do indígena, e vem, e volta, Brasil, Canadá. A humanidade também está olhando para o que nós fizemos com os povos nativos, que na verdade representa nós mesmos, né?
Quando o europeu chega e invade a natureza aqui, né, o europeu vem com essa Sim, força sim, masculina de conquista, e perde um pouco daquela coisa que é no feminino, mais simplificada, mais emocional, mais bela. O que está acontecendo no mundo lá fora, na verdade, é uma metáfora do que a gente está vivendo dentro de nós, que é uma cura entre masculino e feminino sagrado. perfeito. Então, Uma integração, né? e um perdão também, porque houve Sim, muita violência, muita briga, muita guerra, é o movimento hoje do feminismo e tal, mas não é só feminismo, é um perdão que acontece dentro de nós, entre o nosso lado natureza, aí você fala, sim. eu estou aqui perto da natureza, e o nosso lado, né, conquistador, tecnológico, com tudo que se abre. Então é um momento aí que volta para o começo da nossa live, né? Esse é um momento planetário onde a gente tem, de um lado, um retorno possível para o Sim. mais simples da natureza versus uma possibilidade de uma tecnologia exponencial que pode ajudar a curar infinitas coisas do nosso planeta. Quem seremos nós nesse momento do tempo? Essa que é a grande história e a grande pergunta. Perfeito. Perfeito. De alguma forma, o que nós vamos deixar como legado? Porque eu estava conversando com o nosso filho Gabriel alguns dias aqui. O Gabriel já está com 16 anos, Nicolai. Parece que passou voando, cara. E assim, e a gente estava batendo um papo sobre o que nós vamos contar para os nossos netos, o que eu vou contar para o filho dele sobre todo esse período que a gente está vivenciando hoje de pandemia. E aí fica muito claro uma ficha que cai para nós, que é o retorno para casa, que é o resgate, né? Então, essa integração desse masculino, desse feminino, que eu acredito que faz todo sentido, e esse retorno para o lar, esse retorno para casa, é uma grande metáfora, porque nós fomos proibidos, essa é a palavra, ela é forte, mas é real, nós fomos proibidos de manifestar ou de continuar desembestados, se essa palavra também faz sentido, aí na rua de qualquer jeito, fazendo como a gente tinha que fazer. Fomos proibidos de ir para a rua, então fomos colocados de volta dentro de casa. A casa física, a casa a quatro paredes, onde não saia, porque quanto menos contato com pessoas, melhor para você. Mas olha a metáfora disso. Olha essa metáfora, como você disse, Deus não está lá em cima, Deus está aqui dentro. Então eu volto para dentro de casa e eu olho por um viés o que essa relação comigo mesmo precisa ser trabalhada. A gente tem os nossos desafios aqui como casais. Nós temos o nosso curso de casais, que você lembra que saiu dentro da tua escola, você foi um que apoiou o nosso curso de casais. E quantos casais surtaram nesse período de pandemia, porque o marido, a esposa, tiveram que conviver dentro de casa, porque era fácil eles se afastarem pelo trabalho, era fácil colocar os filhos no meio como um escudo. Então, tudo isso trouxe uma nova consciência, às vezes uma expansão, mas às vezes uma distorção de consciência. Mas, de alguma forma, tudo isso que a gente está falando dos elementos, do sagrado masculino, do feminino, do xamanismo, e aí nós que trabalhamos a serviço dessa egrégora do Enneagrama, fica claro que, mais do que nunca, é necessária a cura dessas relações. Então eu voltei para casa e eu desperto o melhor na minha esposa, mas eu também desperto o pior na minha esposa. Eu desperto o melhor nos meus filhos, eu desperto o pior nos meus filhos e vice-versa. Então é um momento da gente começar a olhar para essas sombras, né? E o trabalho de instintos dá muito forte isso, né? Para a gente olhar para essas sombras todas, com uma visão até psicanalítica um pouquinho, né? Freud, Jung, olhar para essas sombras e promover esse processo de cura. Isso faz sentido para você? Isso faz sim. O mundo, a vida é muito misteriosa, né? Então, se você for olhar, né, o voltar para casa, às vezes a gente pode se perguntar, como que a gente suportou como ser humano tantos anos, centenas, milhares talvez, vivendo numa condição de tamanha prisão, né? A gente basicamente faz o quê? A gente se dissocia, né? Então, o ponto 9 vai me lembrar que eu dissocio do meu corpo. O corpo está ali, mas eu não estou nele. O ponto 3 vai lembrar que eu dissocio do coração. Eu não estou habitando os meus reais sentimentos no meu coração. E Sim. o ponto 6 vai me dizer, eu dissocio do meu mental. Eu não estou vendo com clareza a minha direção. Então, de certa forma, o que eu fiz? Eu estou fora de casa. Exato. Assim como esse marido
está passando a semana inteira fora de casa no escritório, e aí quando volta para casa não dá tempo de viver as coisas como elas são. Porque as coisas não pioraram, não melhoraram. Quando eu volto para casa, elas só se apresentam como elas são. Exato, exato. E da mesma forma, quando eu faço o trabalho no ponto 9 e volto para o meu corpo, eu vou encontrar um monte de coisa aqui que eu não gosto. Quando eu volto para o coração no 3, eu vou encontrar um monte de sentimento que eu não gosto. Quando eu volto para casa, no mental, eu também vou encontrar. Então, esse voltar para casa e ficar em casa, ele vai aflorar coisas que eu não queria ver, ouvir ou sentir. E numa relação, e aí a gente vai falar dentro de casa, casa com paredes, mas dentro de casa, casa-corpo, casa-coração, casa... Quem é que está nessa relação? E aí muitas vezes vai aparecer, né, o sistema. Ah, mas eu estou tendo conflitos. Só que a gente também não pode esquecer que despertar o melhor ou o pior no outro, que lá no fundo, os outros são espelhos da minha própria história. As projeções, de alguma né? forma. São projeções. Então, se eu de alguma forma tenho uma dificuldade de viver os sentimentos na frente daquela pessoa que eu amo muito, vamos falar em nós sets, né? A gente tem esse medo da intimidade, que muitas vezes vem por ter medo de sentir aquele amor e um dia perder ele, né? Sim. E fatalmente isso vai acontecer de alguma forma. Então a gente vai olhar e vai se afastar, querer correr, ir para outro lugar, fazer... Cara, mas aí você tem dois caminhos. Na hora que eu entrar nesse coração, ele vai morrer de medo aqui. Ele vai querer... E agora, abra uma consciência para suportar um pouquinho mais disso. Vai dar um medo visceral. E aí, essa relação dos dois. Você se lembra que na montagem desse... Não sei se você se lembra disso, mas eu me lembro do teu projeto lá atrás, eu não lembro quantos anos atrás, que era esse trabalho teu e da Josi com os casais. Sim, E, eu não sei acho que são 5, 6, 7 anos. A Josi tá aqui, talvez ela vai lembrar melhor que eu a data, mas tem um puta tempo já. E você se lembra que quando você chegou e veio com um objetivo que era salvar os casamentos? Isso. E eu dizia... Aí você falou, não! E eu dizia, não, terapia de casal não é para salvar casamento. Exato. Como assim? Eu falei, não. Exato. É para trazer o máximo de consciência possível para aquele casal, para cada uma das pessoas. Se eles vão decidir viver juntos numa casa, numa existência ou não, essa é uma outra história. Eu me lembro muito bem desse momento. E você sabe que aconteceu muito isso, desculpa te cortar, aconteceu muito. Imagina. Ou seja, casais que vieram para cá, hoje a gente já está no... Eu acho que a gente já fez mais de 10 ou 12 turmas desse curso. Muitos casais que vêm e eles saem do curso decididos por uma separação perfeita. Porque aquele conceito, né, que até o próprio livro do Osho falava, né, que eu lembro na época a gente trocou ideias de quais seriam as bases do curso, aonde Osho fala que a gente não pode ser uma cela gêmea, mas uma alma gêmea que de alguma forma não aprisiona. Então, é exatamente isso, cara. E os casais vêm para cá e saem maravilhados, e saem bem, mas outros saem separados e tá tudo bem. Porque eu me lembro do conceito da divina liberdade, da divina vontade do ponto 2, que é o amor que liberta, não o amor que aprisiona, né? E na verdade são todos instrumentos da consciência. Exato. Existe uma história kármica sendo atraída. Então, existe um conceito de parceria, onde eu preencho a sua metade, você a minha, essa é a parceria da carência. E existe uma coisa que, em alguns lugares, ao invés de chamar de casamento, chama-se de parceria evolutiva, que Perfeito. através da nossa relação, nós escolhemos uma terceira força, né, que é a entidade casamento. Perfeito. Nós honramos essa entidade nesse triângulo em prol da elevação da consciência minha, da sua, do planeta, da família. E pode ser que essa escolha e reescolha diária que acontece continue durante toda uma existência física, ou não, e numa próxima existência física provavelmente é uma outra história, ou um dos dois venha a ir embora. Isso não está nas nossas mãos. Mas tudo que acontece, seja uma relação, seja uma pandemia,
se nós conseguirmos estar em presença diante disso, e através de instrumentos, como você lindamente traz para as pessoas, e aí que cabem os instrumentos, como o Sim, Enneagrama, como a sim. PNL, a gente usar desses instrumentos para o processo de evolução, um dia que a gente acordar e ver que tudo isso aqui era um sonho, a gente continua fazendo um belíssimo trabalho. Você sabe que eu penso que um dia nós vamos ainda acordar e dar risada de tudo isso, né? Nós, como sete, vamos dar risada. Falei, putz, então era isso, porra, não é possível. Aquela velha tentativa de o plano, né? O grande plano. Não, cara, pálido, o plano não é seu, tipo 7. O plano é dessa grande obra, é desse serviço maior. Você sabe o que fica? O que fica para mim, Nicolai, dentro de tudo isso, e eu tenho uma honra e um carinho enorme por tudo isso, por ter a permissão de trabalhar com o Enneagrama, que, vamos falar agora de ferramenta, falar que o Enneagrama é uma ferramenta seria muito simples, né? Eu acredito que não dá para a gente resumir o Enneagrama numa ferramenta, mas para que o pessoal aqui entenda, olhar para o Enneagrama como uma ferramenta que vai mostrar para a gente que nós não somos esse padrão, esse traço de personalidade, essa roupa que a gente vestiu. A gente precisou vestir essa roupa como uma forma de entender esse processo evolutivo. Então, eu gosto muito quando dentro do mundo do Enneagrama, a gente olha pelo viés da dualidade, que também não é o mais adequado, mas é necessário, de repente, olhar essência e personalidade, porque na hora que eu consigo identificar isso, eu entendo que eu sou a essência. Eu sou o único verbo conjugado que é amor, só. Só que na hora que eu começo a cair e vou me afastando de Deus, né, o conceito do afastar de Deus, eu conversei com isso com o padre Domingos Cunha no sábado, que a gente bateu um papo aqui, e na hora que cada traço, cada raio vai afastando de Deus e vai se personificando, o Enneagrama então dá pra gente um caminho. Um caminho. Uma vez me perguntaram assim, Meda, por que vocês não ensinam o Enneagrama a partir da essência? Por que muitas vezes a gente vê o Enneagrama a partir do comportamento? Pô, porque é mais fácil, é muito mais fácil você olhar para o espelho e ver o comportamento bugado do que você olhar para o espelho e ver Deus. Infelizmente é assim, é uma pena. Eu até arrepia aqui, me emociona, porque, cara, eu preciso olhar para esse padrão de comportamento e uma dica para todos vocês, e aí a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né, Nico? Mas é assim, cara, você não pode negar esse presente de Deus. Ah, eu odeio ser tipo X, eu odeio ser tipo aquilo. Senão o Enneagrama vai virar só uma ferramenta de tipologia, uma ferramenta de rótulos, você vai usar o seu eneatipo como uma muleta para justificar seus comportamentos. Então, talvez... E nós aqui estamos falando de consciência, mas nós temos o Enneagrama como pano de fundo. Talvez trazer para vocês a visão clara que o Enneagrama é um caminho, para você olhar essa dualidade. Enquanto eu sofro aqui embaixo, no ponto 3, essa necessidade de provar valor o tempo todo por um pai, um sagrado masculino, uma mãe, lá em cima eu não preciso provar valor para nada. Lá em cima eu já estou conectado com essa sincronicidade do universo, com esse flow, com essa inspiração toda. Então, se você não passa pela sombra, você não projeta essa luz, porque o tamanho da sua sombra é o tamanho da sua luz. O tamanho da sua luz vai projetar esse buraco, essa sombra. Então eu acredito sim que há uma necessidade de olhar isso como uma ferramenta à disposição desse caminho de evolução, né? Instrumentos são sempre úteis, né? E sempre maravilhosos. Embora eu acredite também que por detrás do Enneagrama existem coisas muito mais fortes que um instrumento, né? Eu tenho uma crença, é uma crença minha, que esse instrumento é um instrumento atemporal, que pertence a dimensões de consciência muito mais alta e que vai emanando, não só na humanidade, mas em outros lugares, que o ser humano faz o melhor que pode com o que ele entende daquilo naquele momento do tempo, né? Sempre dentro do seu viés. A gente sempre tem que se perguntar para quê, né? Para que eu uso esse instrumento? E é quando muitas vezes no mundo do Enneagrama, e não só no Brasil, como isso no mundo inteiro, sabe que eu ando por aí bastante, é que você se perde no instrumento. Então, quando eu tenho um instrumento que está descrevendo tendência de comportamento, crenças, energia, o que quer que seja,
e de repente eu me apaixono tanto pelas descrições que estão naquele instrumento, eu acho tão maravilhoso, eu acho tão legal, eu começo a colocar, e de repente eu estou apaixonado pelo instrumento, mas eu parei de fazer a única prática que transforma o espírito, que seria usar um instrumento não para gostar dele, mas para olhar para a minha própria existência e todos os dias, seja olhar sombra ou luz, fazer o processo de crescimento da consciência. Hoje, eu olho um pouquinho diferente do que eu olhava há um tempo atrás, essa questão da dualidade, né? De olhar para os níveis de consciência mais baixos ou mais altos, né? Que é um padrão do Enneagrama, né? Mapa da psique. Hoje eu gosto muito da ideia de que Deus não tem para cima nem para baixo. De que, na verdade, não é que exista um lugar em algum lugar que nós já estamos iluminados e que isso aqui seja alguma espécie de erro ou defeito. Não tem lá o isso aqui. Perfeito. Tudo, até as trevas, são a experiência de Deus. Se isso acontece, ele acontece por uma razão. Lembra da história do a gente precisa de um desafio para a gente poder ficar mais forte? Então eu preciso dessa existência, das sombras, das dificuldades que ela me traz, para eu poder ter um espírito mais forte. Mas para que serve um sistema lá fora? Para que chega uma hora que eu quero fazer escolhas melhores. Deus está escolhendo a si mesmo. Então o instrumento vai me mostrar e vai me orientar de que eu posso fazer novas escolhas e ir fazendo um processo de expansão da consciência. Mas hoje eu acredito que a grande beleza não está em ir a algum lugar no alto encontrar uma essência. Está em descer de lá para cá e viver esta existência aqui e agora, com todas as suas sombras, neste mundo com todos os seus defeitos, manifestando cada vez mais qualidades e atributos divinos. E isso não é simples, porque é mais simples eu ir para algum lugar onde está Deus. Mas e se eu disser que Deus não está no alto, Deus está para baixo? Exato. E aí, é isso aqui. Aí eu vou ter que olhar para um instrumento que me mostra meu pecado capital, minha hamartia, minha gula. Ele vai mostrar que o meu coração tem um buraco. Eu vou ter que, ao invés de meditar e só me conectar com a minha sobriedade, eu vou ter que ficar com esse buraco. E na hora que eu estiver falando lá com a minha esposa ou com o meu filho, eu vou ter que estar praticando aquela dor e aquela sobriedade naquela fala. Cara, isso é muito mais difícil. Exato. É muito mais difícil. E isso é divino, isso é sagrado, isso é real, isso é transcendência. Isso é para que serve o Enneagrama. Exato. Não é para a gente ficar se deslumbrando com as descrições das escolas esotéricas antigas, médias ou intermediárias, até porque tudo isso é real, tudo isso existe. Claro. Mas é para fazer o nosso trabalho, é para se tornar uma humanidade melhor, alguém que cuida de quem está com fome ali fora, alguém que reage um pouco melhor a um filho, a uma esposa, a uma mulher, alguém que cria empresas que gerem alegria e não doença mental, alguém que gera uma política, vamos dizer assim, que pelo amor de Deus trabalha a serviço do bem coletivo. Então, este é o ser humano tornando-se Deus. E para mim esse é o trabalho sagrado que o Enneagrama pode ajudar. Por isso que a gente tem muito carinho quando a gente diz Enneagrama sagrado, ou a mandala sagrada, ou a própria geometria sagrada. E a gente costuma dizer, né, que tem tanto conhecimento ainda a vir dentro do Enneagrama que talvez a gente só tenha acesso à pontinha do iceberg. Eu acredito que todas as teorias que vieram antes da gente, todas as teorias elas são válidas, não existe a teoria correta, a teoria incorreta. Eu acredito que é um conjunto de tudo, que cada um de nós temos que olhar aquilo e saber o que eu posso utilizar disso tudo, né? O que eu posso evoluir. Antigamente se falava de padrões de classificações mais enxutas, né? E ficávamos presos em determinados padrões, nos vícios emocionais. Depois surgiram os contratipos e a gente entendeu um viés que vai numa energia contrária ali, daquela paixão. Eu lembro da época que só se falava de flechas, né, Nicolai? Só flecha de integração e desintegração. Não, hoje a gente tem caminhos de evolução na flecha, na contraflecha, os equilíbrios de asas, os nossos instintos que estão aí à disposição a todo momento para a gente saber
escolher em que momentos da vida a gente vai utilizar esses instintos. É como se, a gente costuma dizer isso, né? Eu tenho pelo menos essa crença, que o Enneagrama é um manual de instruções. O Enneagrama é um manual de instruções para a gente viver esse processo de evolução. Porque não faz o menor sentido, cara, não dá pra gente acordar e falar assim, cara, essa vida não tem sentido. Tem. Essa vida não tem propósito. Tem. Mas também não me interessa descobrir o sentido ou o propósito, porque o que importa é o caminho. É o caminho, é como a gente vai traçar esse caminho. Então como é que eu, Marco Meda, posso ser um pai melhor para os meus 3 filhos todos os dias? Como eu posso ser um treinador, um professor melhor todos os dias? Como é que eu posso ser um filho melhor para os meus pais? Então é um caminho de despertar, só que não é um despertar e acreditar que eu serei curado pelo resto da vida, como um grande elixir lá do Joseph Campbell, na Jornada de Herói, e acabou, e uma vez de posse do elixir, acabou. Não, a jornada começa de novo, porque ela é cíclica. E aí eu vou para outro estágio da minha jornada. Por isso que a gente não pode abrir mão desse senso de espiritualidade que está por trás disso. A gente cruza, né, Nicolai? Eu lembro do teu projeto, esse aqui, que sempre carrego na minha mão, a união dos níveis neurológicos com o Enneagrama, e quando a gente começa a entender a nossa identidade dentro do nosso raio, do nosso traço de perfil de personalidade, que é a nossa missão, só que essa missão não pode ficar voltada para mim. Ela nasce aqui dentro e ela vira além. Ela vira uma transmissão no nível da espiritualidade. Então, não que eu vá alcançar essa espiritualidade, porque ela já está aqui. É só o despertar. É só trazer para a consciência que falar, ok, agora a coisa começa a ficar mais clara nesse sentido. E aí, dentro dessa ferramenta, a gente tem caminhos, né, para isso. A gente tem asas, a gente tem flechas, a gente tem trabalho com instintos, até a gente tem os próprios níveis de consciência. O que você sente hoje dentro do Enneagrama? Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu quero ouvir a sua também. O que você sente dentro do trabalho do Enneagrama que, pelo momento da humanidade, o momento de nos colocarmos a serviço dessa grande obra, o que você sente que dentro do Enneagrama é o trabalho mais importante? Não que tenha mais importância, mas, cara, precisamos olhar para isso. Isso é eminente e isso talvez tenha alguma dificuldade. Como é que você vê isso? O que você sente aí? Olha, bem, essa é uma pergunta interessante. Na verdade, a gente tem que entender a humanidade como em diferentes níveis de consciência. Então, vamos dizer assim, se a humanidade fosse uma sala de aula e eu tivesse que pensar de forma coletiva, né, como um social, qual seria o elemento, né, qual seja a aulinha que eu daria para que ela causaria um processo de maior despertar coletivo, né? Eu diria que, se me permitir, eu vou falar 3 pontinhos aqui. Claro. Primeiro, para mim, e talvez mais relevante ainda, por conta do momento da grande maioria do planeta, seria um trabalho de cura dos instintos. Perfeito, perfeito. Não consciência só, porque como a gente está falando de elementos que são muito viscerais e trazem traumas da própria Terra, muitas vezes ter a consciência me ajuda, mas eu preciso fazer uma série de processos de cura de trauma. Então, uma pandemia mostra isso. O quanto a gente não teve disparos de medo e ansiedade por conta do dinheiro, da comida, do trabalho, de tudo. Quanto eu estou tendo disparo de medo e de ansiedade, que eu não sei nem de onde veio, né? Eu estou falando de uma cura visceral que está consumindo minha consciência, está consumindo meu tempo. Eu não consigo ter um despertar enquanto eu estou ainda visceralmente, não tenho confiança que a Terra vai me prover comida o ano que vem. Eu não vou procurar a missão dos meus sonhos, eu não vou procurar um trabalho, eu vou ficar preso nisso. E a mesma coisa vale, né, vamos falar de sombra social, eu estou falando da nossa política, eu estou falando da forma como as instituições globais hoje, de alguma forma, correm por poder, por imagem, né? Vamos falar de instinto sexual, eu estou falando de 90% do tráfego na internet, pornografia de baixo nível, de compulsões, de ódio. Então, se a gente for ver, existe uma limpeza enorme a ser feita nessas densidades.
só isso? Não, esse é o começo, porque como isso tem a maioria da minha energia, eu tento fazer trabalho nos outros lugares, mas isso aqui me prende de volta. Eu estou lá Perfeito. trabalhando no meu 5, no meu 6, cara, mas eu ainda estou preso nos meus instintos, na compulsão. E eu vejo também que eu acho que para o Enneagrama, eu, por exemplo, me pergunto, o Enneagrama sempre vai expressar novas formas teóricas, né? Nós setes, os cinco, nós gostamos muito de pegar, né, novas possibilidades que estão Ideias. surgindo no campo. E é normal, né? É importante que a humanidade se desenvolva nesse ponto. Ao mesmo tempo, a gente tem que se perguntar o quando a gente está querendo mais coisas quando nós não fizemos nada ainda nem com a primeira. Então, assim, cara, nas descrições básicas das feridas dos 9 tipos, nós já mudamos isso de fato? Ou eu faz 15 anos que eu sei que eu sou um 7, que é mais ou menos isso, que eu sou um desse jeito. Ah, eu já sei isso faz 15 anos, tá bom, mas Mas e aí? olha para a tua vida, é diferente hoje? Quando eu olho, mudou isso, porque você não precisa de mais informação. Você tem lição de casa pra caramba já para Exato, fazer. exato. Então, eu diria que o segundo ponto é menos teoria e mais implementação. E aí é quando é mais difícil, porque o prazo para transformação é um pouco maior, como você Sim. sabe bem, né? Então, foi o que você bem disse, não é uma desculpa. Eu era um 2, eu tinha toda a minha vida voltada para lá, para alguém, para fora de mim. Hoje eu olho para a minha existência, eu sou uma pessoa que cuida do meu coração, que tem as suas dores, que sente isso. A minha vida mudou porque eu usei aquela informação. Eu não precisei. Vai chegar uma hora que novas informações são úteis. Então, é muito mais como. Eu acho que o Enneagrama ele precisa entrar no planeta, numa nova fase. Que é assim, cara, a gente já sabe os tipos, a gente já sabe. Eu quero saber como é que muda isso. Eu Exato. quero aplicar essas coisas. E uma terceira coisa que eu vejo é a compaixão e o auto-perdão. Como as pessoas olham para esses padrões, para essas almas, para essas dores? Elas olham para isso, de fato, com um senso de amor, como quem olha para crianças, seus filhos que você ama, mas que estão fazendo coisas erradas, repetindo e sofrendo. E você consegue projetar essa amorosidade, usar, ou você ainda está se prendendo, né, como disse, em estereótipos, em Sim, descrições, em processos. E isso, às vezes, é sem querer. A pessoa não sabe que ela fez isso. Porque a exato. gente programa uma identidade. Então, você viu a primeira vez falar do 8. Aí você vê, os 8 são aqueles bravos lá, né? Cara, eu levei 10 anos para ressignificar. Quando eu olho para um 8, eu vejo uma criança doce e linda. Para Perfeito. todos, todos. Mas eu tive que curar isso dentro de mim primeiro. Se ela está ali esbravejando ou está lidando com as sombras dela, está tudo bem. Mas dentro de mim os meus olhos projetam isso. Então eu diria que o terceiro ponto para encerrar seria, de novo, talvez menos teoria, mas como a gente traz a compaixão e os corações para uma visão curada do Perfeito. Enneagrama a nível mundial. É o que eu diria nesse momento. Talvez é aquela visão que a gente vê muito, não é uma crítica, mas ao mesmo tempo é um ponto de atenção, e se não fizer sentido para vocês o que eu vou falar agora, faça um ajuste, vá trocando minhas palavras aí, mas é algo do tipo, se o Eneagrama está servindo apenas como um rótulo para você usar como uma bengala, uma muleta, uma justificativa do porquê você é assim, então é um desserviço. Aí a gente prefere que você não vá fazer o teste de personalidade, não vai descobrir nada disso. Sim, os workshops de descoberta de tipo de personalidade têm a sua valia, mas não é só isso, né? E aí é um caminho que uma vez eu lembro que eu conversei com você, a gente estava no Chantal, e eu falei, Nicolai, eu tenho dificuldade às vezes de dar uma aula só sobre personalidades, porque quando a gente olha só para a personalidade, a gente está olhando para um pedacinho, para um viés.
com todo carinho e respeito, muito básico do Eneagrama. Tem muita coisa. Só que algumas pessoas precisam disso. Elas precisam entender o fio da meada, por onde começa. E talvez o grande ponto de atenção, porque a gente já está encerrando, falta 5 minutinhos para a gente encerrar aqui, combinei com o Nicolai 1 hora, talvez o ponto de atenção é não vá ficar preso no que a gente chama de padrões de personalidade, não vai colocar um rótulo no peito, e muito menos sair por aí apontando o dedo. A gente já cansou de falar isso nos nossos cursos, não vai sair por aí apontando o dedo e falar, cara, você faz isso também, você é um 6, por isso que você faz isso. Você projeta um medo no outro, você faz isso porque você é um 3. Aí você fica aí com a sua mentira, com a vaidade, com a autoilusão. E aí a gente passa a criar um monte de gente com raiva do Eneagrama, porque você passa a defender uma bandeira achando que isso é a única solução da sua vida, e não é porque a gente ensina Eneagrama que a gente não está olhando para a totalidade. A gente trabalha com um monte de coisas, com numerologia, com constelação sistêmica familiar, com PNL, com coaching, com espiritualidade, com psicanálise. São milhões de oportunidades que nós temos. Então, é olhar o Eneagrama como, tá, eu estou entendendo quem eu sou, estou percebendo como eu estou. Porque uma coisa que eu vi na tua fala aí, que eu acho muito importante reforçar para essa galera aqui, é as próprias perguntas dos níveis neurológicos da PNL. Ok, eu entendi o que eu faço. Então a pergunta é em nível comportamental. Mas vamos subir para um nível de habilidade. Tá, como eu faço isso? O que tem por trás? Sobe para o nível de crença aí. Quais as motivações que eu tenho para fazer isso? E por que eu me motivo para fazer isso? E quais são esses motivadores que, de alguma forma, a gente tem que promover uma mudança nesse processo? Senão, não há uma mudança em nível de identidade, não há uma mudança em nível de espiritualidade. A gente pode começar por baixo, né? Pelo ambiente, a gente pode começar por cima, pela identidade, tanto faz, pela espiritualidade, tanto faz, mas é preciso encontrar dentro desse caminho todo que a gente está falando um mapa ou uma possibilidade de colocarmos a nossa cura, o nosso desenvolvimento a serviço de algo maior. Portanto, meu querido amigo Nicolai, cara, para a gente poder encerrar aqui, porque a gente combinou 1 hora, eu acho que é importante. Eu sei que o povo vai falar, não, fica aí, fica até meia-noite, é uma delícia. Não, senão a gente vai... Eu aqui na minha gula social é facinho eu ficar aqui até 2 horas da manhã, você sabe disso. Então, assim, extremamente importante a gente entender como que a gente trabalha, né? Então, assim, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, vou deixar gravado, sim, para depois assistir quem estava aqui no final. Sente aí no teu coração uma mensagem final para a gente deixar para esses buscadores, que a gente tem um carinho enorme, que estão aqui prestigiando essa nossa fala na noite de hoje. O que você sente aí no teu coração para deixar como uma mensagem? 2 mensagens rápidas. A primeira mensagem é para você. Mais uma vez, valorizando absurdamente o seu esforço. Incansável de se melhorar. E esse é um esforço que é uma qualidade que você sabe que eu admiro, nós admiramos muito. Desde os tempos, né? Sempre trabalhando a exaustão para se melhorar. Então, de alguma forma, tem muita honra e muito respeito e reconhecimento por isso. A mensagem para todos pega o simples que você já tem e se pergunta como realmente eu posso ser melhor aqui dentro da minha casa. Só isso. Olha para a tua vida e tenha um desejo genuíno de que quem está perto de você seja mais feliz efetivamente por conta da sua felicidade, da sua liberdade. E use o Eneagrama na medida em que isso esteja acontecendo, nem mais e nem menos, porque a transformação real ela tem mais a ver com coragem, com simplicidade e com aqueles que estão mais perto de você, não longe, e sim mais perto.
E é só isso, e agradecer imensamente aí pelo carinho seu e da Josi de abrir as portas da sua escola, que você cuida tanto e preza tanto, para nós aí, para outras pessoas que vêm de fora. Querido, só gratidão. A palavra que fica é gratidão e muita honra, muita honra. Eu acredito que eu não posso nunca deixar de agradecer a Deus, e eu vou usar aqui a minha crença um pouquinho, agradecer a Deus por de alguma forma a gente ter se encontrado nessa existência. Porque eu promovo e eu ajudo algumas pessoas a passarem por processos muito bonitos e lindos que eu sei que acontecem na nossa escola, mas eu sinto que se eu não tivesse me entregado nas suas mãos, naquela foto que você me mandou essa semana, e me permitido passar por alguns processos, e sem vaidade, sem ego, e uma vez você falou isso para mim, você falou, Meda, a vaidade, você tem que tomar cuidado com a vaidade. E a tua voz ecoa na minha mente. Eu te falei isso no áudio essa semana passada. O quanto tudo isso é importante. Uma vez, eu vou dizer o que eu falei no áudio também, vou dizer aqui, uma vez que você me mandou um áudio de aniversário e você falou foco na família. Então, duas coisas que eu aprendi muito e que eu carrego comigo. O cuidado para essa vaidade não derrubar tudo, porque é um limiar e é uma construção. Então, eu honro tudo que eu aprendi com você, eu honro o primeiro livro que eu escrevi de Enneagrama com o seu prefácio, eu tenho um carinho enorme, por isso eu falo isso para todo mundo. Tem eu até marquei a página, tem a foto de nós dois aqui no Chantal, ó, que tá dentro do livro. Cara, eu tenho um carinho enorme pelo teu trabalho, falo de você à torta e direita aí, e só tenho a agradecer. Agradecer. Se hoje eu me formei treinador, terapeuta, se hoje eu estou aqui fazendo esse trabalho, é porque eu aprendi muito, muito com você. Que Deus te abençoe, você, a Thaís, os meninos, o Núcleo da Consciência, a Sociedade Brasileira de Coaching, e que a gente esteja para somar. Eu acho que esse é o grande recado que a gente está aqui nessa noite de hoje, né? Somando as nossas escolas em prol de um bem maior. E que a gente faça muitos outros treinadores que virão depois da gente, muito melhores do que a gente, para que a gente possa descansar. É isso, gostei. Que a gente possa descansar. Obrigado, querido. Tamo junto. Que a gente possa descansar. Muito grato. Enfim, que você beba com serenidade, com descanso e com alegria de todas as bênçãos que está recebendo aí. Tamo junto, querido. Obrigado. Boa noite a todos vocês. Vou deixar essa live gravada aqui agora para quem quiser assistir e compartilhar. E a gente ainda tá... Eu tô te devendo aquele cafezinho, aquela visita em Mogi das Cruzes, e a gente trocar várias ideias aí, dar grandes risadas, tomar um vinho, tocar um violão, fazer um barulho. Tamo junto, meu querido. Obrigado, viu? Boa noite a todos. Beijo, meu povo. Tchau. Tchau, tchau.